O deputado federal Carlos Jodi foi alvo de busca e apreensão na Operação Lesa Pátria após um ano de investigações. E deputados alertam os presidentes das casas legislativas. Precisamos parar urgente Alexandre de Moraes. O deputado federal Carlos Jodi foi alvo de busca e apreensão na Operação Lesa Pátria após um ano de investigações. Bom, mas antes de adentrarmos neste delicado assunto, precisamos mostrar que não há mais respeito às leis do país. Tudo virou uma justiça partidária. Em 2019, o deputado Daniel Silveira foi preso por um flagrante perpétuo inventado. Na prática, Alexandre de Moraes aplicou um ad-exemplo, ou preso para dar exemplo, ou um comando de xerife. Eu não estou brincando, cowboy. Algo que não deveria existir em um país democrático. Sem julgamento, houve uma bizarra renovação da prisão preventiva, dando tempo ao plenário bater o martelo e condená-lo. No dia seguinte à condenação, o então presidente Bolsonaro concedeu a Silveira a graça constitucional, mas o plenário aplicou um ad vendetta, que também não deveria existir, e anulou a medida. Reforçar que não há na história a anulação da graça constitucional de um presidente. Esse processo é tão ilegal que até assustou a Procuradoria-Geral da República na época. O inquérito foi instaurado de ofício, uma violação clara do sistema acusatório. Isso significa que um juiz não pode atropelar etapas de um processo, ou seja, investigação da polícia, a apresentação de provas, acionamento do Ministério Público Federal e, finalmente, o julgamento. Resumindo, um juiz não pode dizer não fui com sua cara e não gostei do que você disse. Esteja preso. A coisa descambou para a ficção tipo o juiz dos quadrinhos Dredd, que condena, julga e executa. Uma espécie de justiceiro legalizado. Alexandre de Moraes passou a determinar diligências de ofício, com buscas e apreensões e quebras de sigilo telemático e bancário. Durante esse processo, que não acaba nunca, foram emitidas ordens judiciais contra sites de notícias e redes sociais, incluindo mandados de prisão sem qualquer solicitação prévia do Ministério Público Federal ou da autoridade policial. Foi um protagonismo judicial distópico, com todos os elementos de ritual inquisitório. A procuradora-geral, Raquel Dodge, deixou bem claro que Alexandre de Moraes estava abusando do poder. Sua manifestação alertou sobre a violação escancarada do sistema acusatório. Mas como Alexandre de Moraes respondeu à PGR? Confirmando a manifestação da procuradora e mostrando mais uma vez que ele é o Todo-Poderoso. E com isso, abriu a era da pesca probatória. Vamos vasculhar tudo, e se encontrarmos algo de errado, julgamos e acusamos. Isso extrapola até a ficção dos quadrinhos. O artigo 102 deixa claro que, quando o ministro e seus familiares são vítimas de um suposto crime, a competência para a apuração das infrações é da Polícia Civil ou Federal, e em conjunto com o Ministério Público Federal. O STF não pode, com base em regra regimental, evocar competência não prevista na Constituição da República. Nesse ponto, o STF foi tão longe que criou o paradoxo do paradoxo. Janaína Matida, professora de Direito Probatório, afirmou: e é nesse ponto que se insere o paradoxo dentro do paradoxo. O regimento interno do STF atribui a prerrogativa ao presidente de instaurar inquérito ou de designar a atribuição a outro ministro se ocorrer infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal que envolva autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. For aplicado ao caso o parágrafo 1º, que dispõe que, nos demais casos, pode o presidente
proceder da mesma forma ou requisitar a instauração de inquérito à autoridade competente. No entanto, a expressão demais casos deveria ser entendida como aqueles que não envolvam autoridade ou pessoa sob jurisdição do STF, mas que ainda assim ocorram nas dependências do tribunal. Mas nessa altura, o STF virou um órgão virtual e estendeu a qualquer lugar do mundo. É tipo, estou aqui, curtindo em Lisboa, mas a minha carinha está aparecendo lá na transmissão do STF. E mesmo que eu esteja aqui passeando, o que vale é a telinha, porque eu tô lá. Em qualquer democracia, é entendido que membros do judiciário não podem realizar a autodefesa, ou seja, um juiz não pode ser a vítima e julgar seu próprio processo. Esse inquérito inquisitório não apenas é o mais longo da história, mas também criou filhos, tipo família Adams. Quando o STF evoca essa responsabilidade ilegal a si, ou seja, uma irresponsabilidade, elimina as instituições do Brasil. Afinal, as ações representam uma desconfiança do processo legal. Ou seja, o ministro sinaliza não confiar nas instituições às quais a Constituição atribui o poder de investigar e acusar. No caso da prisão de Daniel Silveira, Alexandre extrapolou a lógica. Afinal, um deputado só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. O ministro utilizou uma interpretação questionável do artigo 324, desconsiderando a prisão específica de inafiançabilidade nesse contexto. Alexandre de Moraes é tão cara de pau que ratificou que aqueles que vandalizaram Brasília queriam enforcá-lo, ou seja, ele confirmou que é vítima de seu próprio processo. Advogados de presos do dia 8 pediram que o ministro do Supremo Tribunal Federal e relator das ações do dia 8 de janeiro, Alexandre de Moraes, apresente provas. E ele não vai apresentar. Que nem o caso do aeroporto. Ou pior, no caso das imagens do circuito interno do Ministério da Justiça. Bom, e sei lá, isso é tão errado em tantos níveis. Tem um vandalismo histórico ocorrendo em Brasília. E o Ministério da Justiça do Brasil tem um apagão. Seria tipo... o Itaú foi roubado. Aí o gerente... Opa, vai rolar investigação. Ah, meu Deus! As imagens da câmera foram apagadas pela empresa. Que coisa ruim! E Alexandre ficou pianinho. Nem sequer deu aquelas 48 horas de explicação. Bom, mas eu explanei esse histórico para mostrar que os abusos do ministro Alexandre de Moraes seguem sem que haja um freio ou contrapeso. Após um ano do ato de vandalismo de Brasília, era esperado que tudo estivesse esclarecido. Mas Alexandre de Moraes continua sua tarefa em desqualificar as instituições do Brasil, ao decretar busca e apreensão a outro parlamentar sob a sombra do mesmo inquérito que está criando filhos bastardos. O deputado Carlos Jordi, do PL, se manifestou nas redes sociais. E eu não sabia realmente o que era, até ter acesso agora aí a todas as notícias que estão circulando, falando sobre a questão do 8 de janeiro. Assim, é inacreditável o que nós estamos vivendo. Esse mandado de busca e apreensão, que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, isso aí é a verdadeira constatação de que nós estamos vivendo uma ditadura. Então, assim, é totalmente arbitrário, não há nenhuma postagem minha, não é nada que possa ser colocado contra mim ou que justifique essa medida autoritária que foi essa busca e apreensão. Porque eu nunca, repito, postei, incitei a tal de operação Lesa Pátria, que engloba inclusive financiadores do 8 de janeiro. Isso é uma piada, isso é uma piada. É lamentável a ditadura que nós estamos vivendo no Brasil, mas nós não vamos desistir, não vamos nos intimidar. A verdade é uma só. Enquanto houver celulares de opositores para serem vasculhados,
teremos operações interruptas. E não há democracia que se sustente diante de ações institucionais que trabalham uma linha muito semelhante à KGB soviética. O deputado Marcel Van Hatten afirmou que trata-se de mais um ataque à democracia. Bom, que democracia, né? A operação de hoje da Polícia Federal, a mando de Alexandre de Moraes, não foi contra o deputado federal Carlos Jodi. Foi contra toda a oposição da qual ele é o líder. E é mais um ataque à democracia e ao Estado de Direito. A Câmara e o Congresso, já de joelhos diante do consórcio Lula-STF, terão de tomar as mais enérgicas atitudes contra mais esse abuso de autoridade com clara intenção intimidatória e de natureza persecutória. É um atentado contra o parlamento. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Congresso, Rodrigo Pacheco, precisam reagir. A alternativa é admitirem por omissão ou até por colaboração que suas cadeiras estão sendo ocupadas por quem não tem condições de cumprir com as responsabilidades constitucionais que lhes são inerentes. A ditadura no Brasil já é indisfarçável. Cabe aos presidentes das casas legislativas nacionais a obrigação de dar satisfação aos seus representados, de que, apesar de indisfarçável, a ditadura em que nos encontramos não é incontornável. A instalação da CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, já protocolada com as 171 assinaturas necessárias, é cada vez mais urgente. Prioridade máxima para o início da nova sessão legislativa. Se a Casa Legislativa não acordar desta vez e frear Alexandre de Moraes, aquele risco de ataque democrático tão criticado pelo STF vai se confirmar. Na verdade, já se confirmou. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, você financia o nosso canal que voltou a monetizar. Então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.